E aí, pessoal, boa tarde. Beleza? Boa tarde, doutor. Beleza que nós temos, só falta dinheiro no bolso, hein? Ih! Importante é ter saúde, né? Rapaz, tá Boa de tarde, jeito. doutor. Boa tarde. O dinheiro tá feio pra todo mundo. Rapaz do céu. Como diz E o mineiro, tá meio apertado, mas até que não tá dando pra cramar, não. não dá pra clamar, não, é? Mas é assim mesmo. Pessoal, hoje a nossa aula é bem curtinha. Eu preciso terminar a tuberculose com vocês, falar das tuberculoses extrapulmonares. Eu quero passar um vídeo explicativo da toracocentese. Já não passou nenhum vídeo, nada. Não teve ninguém para nós drenar também. Então, Não parece. É de longe. para a prova, doutores, estudem até tuberculose. Tá Ou bom? pior, hein, doutor? Hã? Essas nossas colegas, ninguém quer ser cobaia de nada aí, né? Tá difícil aí, né? Não deixa, não empresta nem pra gente fazer introduzir um dreno aí, ó. O que é um dreno, né, cara? O que é um dreno? Só no quinto espaço intercostal ali, que coisa boa. Só um tá. Rapaz, põe no safe aí. Põe no C, tio. Só um. Nossa, engraçado. Sempre tem que ser homem cobaia. Não entendo isso. É só um talhadinho no meio da costela, rapaz. Só. Tá nada. 2 centímetros. Só, vai, capaz. Aí fecha depois, cicatriza só com babosa. Rapaz. Fazer igual o povo antigamente. Põe um borra de café aí, ué. Borra de café, açúcar pra parar de sangrar. Lá no Paraná, o povo mais usa, sabe o que é? Hum, Banha de porco. banha de porco. Banha de Nossa. doutor, banha de porco. Que eu pegava de paciente lá que chegava com escoriações, alguma coisa, com corte do interior, né? Aquele negócio branco assim, eu falei, mas que pomada você tá usando? Não, doutor, isso é banha de porco, mas é coisa Banha, boa. cara. Banha de porco. Meu Banha de porco. Jesus amado. É, Cada lugar tem sua tem. estratégia. Bom, pessoal, vamos lá então. Já ligeiro, jogo rápido, a gente cumprir o protocolo aqui e terminar essa tuberculose. Então vai cair até a parte de tuberculose pulmonar, tá? O tratamento lá, o HRZE. Hein, doutor? Sim. Passar os conteúdos aí que vai cair pra eu botar lá, certinho? Tem. Deixa eu ver aqui agora. Eu vou te mandar depois no zap, pode ser? Beleza, pode ser, que daí eu já posto o pessoal, já não tem aquela dúvida. Vai ter, vai ser, tá? Te mando no zap lá certinho. Fechou. Bom, doutores, vamos lá. Tuberculose extrapulmonar. O próprio nome já fala, né? A gente viu algumas ali na aula passada, alguns subtipos de tuberculose. O próprio nome já diz, né? Extrapulmonar. São acometimentos fora do parênquima pulmonar, fora do aparelho respiratório, né? Geralmente afeta... são afetações que não incluem associações à própria alteração pulmonar, tá? Então às vezes pode ser um tipo de afetação que você não vai ver também. Causa clínica pulmonar associada, tá bom? E algumas situações você pode ver clínica pulmonar associada. Em teoria pode afetar qualquer órgão, né? Mas falando por ordem de frequência do acometimento da tuberculose, tirando os pulmões, a gente fala de
Primeiro, gânglios linfáticos, tá? Pleura, o próprio aparato geniturinário, ossos e articulações, meninges, falando em ordem decrescente de acometimento, né? Peritônio e pericárdio. Quando eu cito essas causas extrapulmonares, na maioria das vezes você tem aquele paciente que também tem HIV. O paciente que tem HIV, o paciente que tem síndrome de imunodeficiência adquirida, é um paciente mais suscetível a ter tuberculose extrapulmonar. A gente sabe que as células de defesa dele, o combo imunológico desse paciente é bem débil. Então, na maioria das vezes, você vai ver essa tuberculose extrapulmonar nos pacientes que têm síndrome de imunodeficiência adquirida. Beleza? Ou pacientes que ainda não chegaram a desenvolver a síndrome, mas o paciente é portador de HIV. Vamos lá. Falando das linfadenites. O próprio nome já fala, linfadenite. É um inchaço, né? Ocorre aquela inflamação. Geralmente é uma edemaciação de caráter indolor, que não dói ainda. Começa a doer depois, quando essa clínica começa a evoluir. Ali nos gânglios cervicais, né? Também acomete gânglios supraclaviculares. E a gente fecha esse diagnóstico fazendo a punção, né? Fazendo o PAF nesse gânglio, porque até então eu não sei o que tem ali dentro. Lembra que a gente falou? Pode ser que o paciente tenha isso daqui, mas não tem clínica pulmonar, clínica respiratória associada. O cara simplesmente saiu, tá cheio de gânglio cervical lá, gânglio supraclavicular, e às vezes a gente já começa a guiar o diagnóstico para algum tipo de linfoma, algo mais maligno, e não é. Beleza? Você faz esse PAF e checa que vê ali que tem presença desses micro-organismos ali. Então, o paciente cursando com um episódio de tuberculose extrapulmonar, começa a puxar ali a bioquímica do paciente, todo o histórico de exame, e você vê que o paciente também tem HIV associado, tá? Na maioria das vezes, mas pode ser que o paciente tenha tuberculose extrapulmonar também, não tenha HIV, não tenha SIDA, nada. Vamos lá. Nós conseguimos observar essas afetações também como abscessos para trás da medula, mal de Pote. O paciente começa a fazer uma coleção, um abscesso colado na medula, entre a medula e o corpo vertebral, tá? Sem contar afetações renais, né? Também afetações da própria pleura ou geniturinária. Quando eu tenho essas afetações pleurais, você observa na própria punção, na própria drenagem, um líquido exudativo. Você tem proteína ali com mais um valor maior de 50%. Beleza? Só que aqui, muitas vezes, a glicose desse paciente, a glicose do líquido que você drenou, lá no exame bioquímico, pode estar normal. Beleza? Ou pode estar baixa, mas se tiver normal, associa com o exudato, associa com outra clínica e com o cultivo positivo. O pH às vezes pode estar menor a 7,2. Pleocitoses.
O paciente às vezes vai ter ali uma contagem de 500 a 600 células por unidade litro, por unidade internacional, tá bom? 500 a 600. Costuma girar nesse valor. Se vir um pouquinho alterado para mais, não descarta ainda. Beleza? Adenosina desaminasa baixa. Beleza? Nessa adenosina desaminada muito baixa, aí eu já entro com o critério de descarte. Beleza? Mas ainda eu continuo associando a clínica inteira do paciente e o cultivo. No gênito urinário, o paciente é aquele paciente que começa a apresentar polaquiúria, dissúria, hematúria. 90% desses pacientes podem apresentar piúria, beleza? E também o paciente apresenta um urocultivo negativo para bactéria. Esse urocultivo, para eu fechar tuberculose extrapulmonar no meu paciente, dizemos assim, é meio vago, tá bom? Porque vai vir negativo para a bactéria ali. Então pode ser que te confunda no diagnóstico, né? O que eu consigo associar para me guiar no diagnóstico do gênito urinário? A própria piúria. Você vai observar lá uma contagem de aproximadamente 10 ou mais células brancas por milímetro cúbico, né, na amostra de urina do seu paciente. Que mais? Presença de 3 ou mais glóbulos brancos por campo também. E o próprio testezinho da fita reagente. Tá? Aquele testezinho da fita reagente vai vir, ele vai vir positivo para esterase de leucócito. Beleza? Na parte óssea. A parte óssea, como a gente viu ali, um dos maiores acometimentos é a enfermidade de Pote, né? Aquele abscesso na coluna vertebral, né? Aquele abscesso que fica entre a medula e entre o corpo vertebral ali. Então o paciente começa a ter afetações desde vértebras torácicas, vértebras lombares, né? Colapsa o corpo vertebral porque começa a ter uma compressão de medula muito severa devido a esse abscesso formando ali, né? Abscesso paravertebral, abscesso em articulações de quadril, em articulações de joelho, beleza? Já na meninge, essa síndrome meningea tende a aparecer como tuberculose extrapulmonar em crianças e nos pacientes imunodeprimidos. Você observa o líquido cefalorraquídeo. O líquido cefalorraquídeo vai ter linfócito, tem presença, excesso de proteína, proteinorraquia, tem uma deficiência de glicose, tem glicose consumida, né? Observam-se que os cultivos são positivos em 80% desses pacientes e aproximadamente 25% desses pacientes que cursam com essa tuberculose extrapulmonar com afetação meningea, esse paciente cursa com sequela neurológica. Vai depender como foi a afetação, de quão demorou tratar para você determinar o prognóstico e a gravidade dessa doença.
Já a afetação gastrointestinal tem um acometimento ali mais do íleon terminal e do cego, e o paciente pode apresentar para você episódios de peritonites, beleza? A própria pericardite, né? O paciente começa a cursar com aquela febre até o então de origem desconhecida, mas associando uma dor retroesternal, beleza? O paciente tem derrame de forma frequente, derrame intrapericárdico. Isso começa a fazer o paciente evoluir para um quadro obstrutivo. O paciente complica com uma pericardite constrictiva ou pericardite obstrutiva, né? Então o paciente começa a ter uma compressão mecânica da bomba, como se fosse um tamponamento mesmo, tá? Devido a esse derrame frequente. A enfermidade miliar, né? Você tem uma propagação hematógena pelo organismo. Então, aparece granuloma de 1 até 2 milímetros, né? Ou pode aparecer patomegalia no paciente, fígado, esplenomegalia, afeta lá o baço do paciente, tá? Tubérculos, coroídeos, linfadenopatias. Então você vê que quando chega ao ponto de dizer uma tuberculose extrapulmonar, a via de disseminação o leque é muito grande. Beleza? Então você suspeitou da clínica do seu paciente, principalmente quando esse paciente apresenta uma clínica respiratória. Você puxa o histórico dele e fala, o paciente é um paciente que estava recluso, né? Penitenciária. Ou o paciente é um cuidador de idoso, e esse idoso foi positivado aí, teve cultivo positivo para tuberculose, e ele começa a cursar com alguma clínica similar a essa, tá? Faz o cultivo desse paciente, faz a prova de esputo desse paciente aí, que provavelmente ele pode apresentar tuberculose também. Vamos lá. Falando ali do ADA, né? Adenosina desaminasa. Quando a gente fala colher o ADA, né? Teste de ADA, vamos fazer análise de ADA. Fez a punção, então você vai falar assim, pede um ADA aí. Enzima essencial para o metabolismo de certos tipos celulares do organismo, em especial células que ocupam o desenvolvimento do sistema imune, como por exemplo os linfócitos. Tá? Então quando você tem algum tipo de afetação dessa, que tem um aumento desse ADA no líquido que você drenou, pode estar associado a qualquer tipo de enfermidade infecciosa, mas pode ter tuberculose, febre tifoide, febre botonosa do Mediterrâneo. Aqui a gente entra noutra aula depois mais para frente, que essas síndromes do Mediterrâneo abrange um leque de enfermidades aqui que é muito interessante. A própria brucelose, toxoplasmose, HIV, hepatite viral, neoplasia maligna, né? Conectivopatias, hepatopatias crônicas. Essa hepatopatia crônica, quando eu falo, não necessariamente é hepatite. Pode ser a própria cirrose, ou pode ser um próprio acometimento metastásico no fígado mesmo. Beleza? Transtornos da eritropoiese, leucemia, sarcoidoses, artropatias inflamatórias. Pô, então quer dizer então que se o meu paciente tem uma artropatia inflamatória e aconteceu qualquer coisa, eu tive que drenar o tórax por causa da artropatia, pode vir o ADA alterado? Pode. Tá bom? Por isso que eu falo, associa diretamente à clínica do seu paciente. Tratamento. Como que funciona isso aqui?
Lógico, eu fiz toda aquela bateria no meu paciente, principalmente a bateria radiológica, né? Então, tomografia, radiografia e mantendo sempre a vigilância clínica. Olhe se o paciente descompensa ou não, que aí vai depender do seu critério, vai depender para critério de internação ou para tratamento ambulatorial. Basicamente a mesma medicação, né? Só que aqui eu posso fazer isoniazida 300 miligramas por dia, tá? Posso fazer rifampicina para esse meu paciente também 600 miligramas por dia. O próprio etambutol aqui nessa situação, você já vai dosar por quilo, você já vai dosar de 15 a 30, pode fechar ali em 30 miligramas ou 25 para ficar num padrão meio termo para tratar esse paciente. E a pirazinamida, beleza? A pirazinamida, ela alcança o líquido cefalorraquídeo. Então, se há uma afetação neurológica, se já foi aquela afetação meníngea, tá? Aquela situação que você vê que teve afetação meníngea, como a própria meningoencefalite que o paciente pode apresentar, você já entra medicação que resolve, beleza? Aí o paciente com meningoencefalite, esse paciente da meningoencefalite, você pode fechar o tratamento dele, né, que é o paciente já internado, tá bom? Depende se o seu paciente tem descompensação hemodinâmica ou não. Se ele fecha com descompensação hemodinâmica, você vai fazer reidratação dele. Tá, mas quanto que eu vou reidratar? O padrão para qualquer paciente clínico. Faz ali de 30 a 40 ml por quilo de peso do paciente em 24 horas. Beleza? Distribuído em 24 horas. Passa em gotejo lento. Tá? Cuidado para não encharcar o paciente. Por isso passa dentro do critério, que aí você vai avaliando também a diurese dele. E aí a gente abre o esquema de tratamento para esse paciente da meningoencefalite específica. O tratamento para meningoencefalite vai funcionar como? Bem similar ao mesmo, só que muda bastante a questão de tempo do paciente, a questão de tempo de tratamento. Você vai fazer o RHZE por 2 meses, só que a manutenção vai perdurar por 10. Viu que muda o tempo, tá? Muda o tempo de manutenção para esse paciente. Mesmo esquema, de 20 a 35 kg, 2 comprimidos. De 36 a 50, 3 comprimidos. De 51 a 70, 4. Mais de 70, 5. Mesmo esquema lá. Daquele paciente complicadão que a gente viu lá atrás. Começa com 2 meses e depois manutenção Isso. vai para 10 meses. E aí fechou os 2 meses com esse RHZE aqui, tá? Você vai para 2 meses. Esse paciente internado pode ser que ele tenha que receber essa medicação por sonda nasointeral. Porque é uma clínica neurológica, então você tem que ver como que tá. Às vezes é aquele cara que está descompensado neurologicamente. Tranquilo? Mas se o paciente é um paciente responsivo, colaborativo, manda via oral mesmo. Tá? Beleza, passou os 2 meses, vamos agora passar para manutenção de 10 meses. A manutenção vai funcionar o seguinte: de 20 a 35 quilos,
um comprimido. Mesma coisa, não muda nada. De 36 a 50, um comprimido e meio. De 51 a 70, 2. E maior de 70, 2,5. Mesma coisa. Beleza? Só que para esse paciente, como é um paciente que já teve afetação neurológica, você sabe que aqui o caráter inflamatório foi maior. Na manutenção, ou dependendo, ou a gravidade do seu paciente, você pode associar a corticoterapia. O que eu posso usar? Prednisona ou Dexa. Beleza? Prednisona padrão 1 a 2 miligramas por quilo por dia. E a Dexa 0,3 ou 0,4 por quilo por dia. Só que aqui, ó, endovenoso, tá? A Dexa. Dexa aqui, ó, endovenoso. Prednisona via oral. Padrão mesmo, tal. No máximo que você vai usar nessa dosagem 4 semanas. Passou 4 semanas, nas próximas 4 semanas que vão entrar, você começa a reduzir a dose dele, tá? Não desmama o paciente completamente do corticoide, não. Desmama ele nessa parte de meningoencefalite por tuberculose extra-hospitalar, desmama de forma gradativa, tá? Para você não ter rebote imunológico no seu paciente. E aí você faz a profilaxia e o sintomático. Dor, dipirona, né? Febre, paracetamol. Deu enjoo, antiemético, metoclopramida, bromoprida, tá bom? E faz. Passe aqui. Segura! Tá bravo. E aí você faz a proteção gástrica, inibindo a bomba de prótons do seu paciente, porque é muito remédio, tá? Entra aqui com o famoso omeprazol ou pantoprazol sódico, tá bom? Vai da sua escolha aqui pro seu paciente, tá bom? O esquema de tratamento é basicamente o mesmo, muda que você vai agregar corticoide para ele. E o corticoide, quando você for cortar também o corticoide dele, é em dose gradativa, tá? Dose decrescente. Vai tirando aos poucos esse corticoide aí. Tem que fazer o desmame para poder deixar o organismo produzir, né? Isso, senão você faz aquele rebote, né? Falando ali a nível de imunidade, você faz aquele rebote imunológico. Desregula a imunidade do paciente total. Beleza, doutores? Eu achei um vídeo aqui até interessante de... Doutor, mas nesses 10 meses a gente entra com qual? O RIFA, que tem que ser? RIFA Nos 10 meses? O extra, a meningite ali, que tem que ser. Ele sim ou sim tem que estar, porque é o que passa a barreira hematocefálica, né? Tem. Na manutenção... na manutenção você vai usar normal o que eu falei por último lá? Caramba, cara. O rifampicina e a isoniazida. Tá? Só rifampicina e isoniazida. Vai vir no comprimidão só. 300 e rifampicina, isoniazida 300 e rifampicina, não lembro se era 175 ou 150. Se alguém quiser conferir aí, eu acho que é 150. Se eu não tenho enganado, lembra, era 300 ou era metade. Só esses dois. 10 meses o camarada tomando essa parada aí.
Ainda bem que hoje o sistema de os sistemas de saúde embutiram tudo isso aí num comprimido só. Então fica mais fácil você fazer a administração. Porque era aquela guerra, né? O paciente tomar aquilo tudo de comprimido por dia. Às vezes era os 4 antibióticos, mais a proteção gástrica. O paciente tinha reação pra caramba, arrebentava a mucosa gástrica dele. Você começava a ter refluxo demais, todo aquele estrago que a antibiótico terapia em excesso faz. Mas não tinha o que fazer, você tinha que tratar o paciente da tuberculose, né? Então, era aquele negócio do risco-benefício, né? Tinha que tratar, fazer o quê? Graças a Deus padronizaram num comprimido só agora. Uma pastilha só já tem. Um comprimidão só já tem. O RHZE. Deixa eu achar o vídeo aqui, pessoal. É um videozinho simples, mas escreve a técnica bem certinho. Deixa eu abrir a guia aqui. Quer viajar para... Aqui, ó. Tá aparecendo aí, né, gente? Aparecendo aí? Tá, né? Tá. Guia de medicina de urgência. Isso. A toracocentese e a análise do líquido pleural obtido tem grande importância no diagnóstico etiológico das Áudio também? diversas patologias associadas à sua presença. Tá bom, doutor. Além disso, derrames volumosos cursam com sintomas respiratórios significativos, sendo a toracocentese a terapêutica de alívio. Algumas situações aumentam o risco de complicações associadas à toracocentese, devendo ser avaliado o risco-benefício do procedimento. O uso de anticoagulantes e coagulopatias aumentam o risco de sangramento. Pacientes instáveis em ventilação mecânica apresentam maior risco de pneumotórax e outras complicações. Derrames com volume muito pequeno devem, preferencialmente, ser guiados por métodos de imagem com ultrassonografia ou tomografia. A punção não deve ser realizada sobre áreas infectadas, como celulites ou herpes zoster. Os materiais para toracocentese são anestésico lidocaína 2%, luva estéreo, gás estéreo, antisséptico tópico, esparadrapo, campo estéreo fenestrado, seringa 20 ml, agulha 30 por 7 e 40 por 12 milímetros, gelco 18, frasco para coleta, tubo de ensaio estéreo,
Equipo de transferência. Torneira de 3 vias. Coloque o paciente sentado na cama, com as pernas para baixo. Determine o melhor local para a punção através da ausculta e percussão da região dorsal. A ausência de sons à ausculta e a maciez à percussão delimitam o derrame. Nesta região deve ser realizada a punção. Localize o arco costal inferior e o ponto de punção deve ser marcado na borda superior do arco costal, para reduzir o risco de lesão do feixe vasculo-nervoso. Se disponível, a ultrassonografia auxilia na localização, com menor risco ao procedimento. Prepare a região com asepsia local e coloque o campo estéreo. Realize anestesia local com xilocaína 2%, infiltrando até o bordo superior do arco costal. Insira o gelco no ponto de punção, com aspiração contínua na seringa, até a obtenção do líquido pleural. Quando evidenciada a aspiração, retire a agulha do gelco e introduza o catéter. Conecte uma torneira de 3 vias e a seringa, aspirando líquido para análise laboratorial. Caso a punção tenha apenas fins diagnósticos, o procedimento se encerra com a retirada do catéter e o curativo local. O líquido coletado para análise deve imediatamente ser distribuído nos tubos coletores apropriados e enviados para o laboratório. Se a punção tiver objetivos terapêuticos, para alívio dos sintomas relacionados, conecte o sistema de equipo à torneira e ao recipiente coletor. Deve-se evitar a drenagem maior do que 1000 ml. Quando completado o procedimento, retire o catéter e realize um curativo oclusivo local. Pneumotórax é incomum durante a toracocentese. A radiografia torácica é indicada apenas nas punções difíceis, em pacientes que cursam com piora do padrão respiratório ou em ventilação mecânica. Outras complicações infrequentes são hemotórax, edema pulmonar de reexpansão. Pequenos derrames dificultam a delimitação do local de punção, aumentando o risco de punção abdominal. Nessas situações, é interessante o auxílio de outros métodos de imagem, como tomografia ou ultrassonografia. A infecção do sítio de punção é rara. Beleza. Qual? Então, com cânula? E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre as doenças da pleura, basicamente sobre o pneumotórax espontâneo e sobre o derrame pleural, beleza? Então, na aula de hoje... Aquele calibre de dreno é outro, tá? Aquele calibre de dreno é o dreno intratorácico. Eu não vi fazer isso daí ainda. É a primeira vez esse com um scalpzinho. Qual o calibre desse scalp? 16?
14, O gel com 18, né? 18? Ah, não, até 18. não é tão espesso, não. É, Mas porque o outro é com a cânulazinha isso. O outro é o tubo torácico mesmo, né? torácico lá, é cabuloso. Não, aquela você faz com vestido. Aquilo lá já é mais. This is a video in Já é clinical mais. medicine from the New England Journal of Medicine. Aquele lá, é um procedimento mais invasivo, né? Então ele. Você tem que incisionar. Eu tinha separado um outro vídeo aqui também. De uma colocação também de um catéter daquele. Deixa eu ver se dá pra projetar aqui pra vocês aqui, ó. Needle, anesthetize the subcutaneous skin layers through the wheel, aspirating as the needle moves deeper. Anesthetize the periosteum. Esse aqui ele já vai colocar o dreno, tá? Lies below the intercostal space where the tube will be inserted. Once the parietal pleura is Eu encountered, sempre rapa, sempre vai margeando o arco costal de baixo para não pegar a borda inferior do arco costal de cima, para não lesionar a rede vasculonervosa. A borda inferior, doutor? Não, A borda superior da costela inferior. Isso, Isso. Para você não pegar a borda inferior da costela de cima. Introduce the curved dissecting instrument, such as a Kelly clamp, into the incision. Begin dissecting the subcutaneous tissues in order to reach the intercostal muscles. After dissecting through the subcutaneous tissues, stay on top of the rib to guide the blunt dissection. This will create a diagonal path towards the correct intercostal space. When using a larger chest tube of sizes 24 French or greater, use your index finger to explore the tract being created by blunt dissection. This is done to ensure the larger caliber tube will be able to pass through the tract. Once you have dissected through the subcutaneous tissues and deeper intercostal muscle layers, you will encounter the parietal pleura. Push the clamp gently through the parietal pleura. The entry into the pleural space through the parietal pleura is felt as a give or a sudden release of resistance. Alternatively, you may use your finger to penetrate through to the pleural space. Once the pleural space is entered, use your index finger to ensure the lung is not adherent to the chest wall, which may impede passage of the tube into the pleural space. Often, pleural fluid will trickle out through the tract, further confirming entry into the pleural space. Pass the tube through the incision, unclamp the jaws of the Kelly, and then direct the tube through the tract slowly, using your finger as a guide. If the tube is meant to evacuate a pneumothorax, aim it apically towards the top of the lung. If the indication is to drain fluid, aim it basally towards the bottom of the lung. Make note of the depth the tube has passed by keeping track of the numerical markings on the side of the tube. Secure the chest tube to the skin using the heavy sutures. Simple interrupted or mattress sutures are often satisfactory to ensure stability of the tube and avoidance of air leaks around the tube. The free ends of the sutures are wrapped around the tube and tied multiple times to secure it in place. Purse string sutures are not recommended as they yield poor cosmetic results and increase the risk of skin necrosis. Once the chest tube has been secured, a petroleum-based gauze dressing should be wrapped around it. Apply several pieces of sterile gauze around the tube. Secure the site with multiple pressure dressings. A chest X-ray must be done to confirm correct placement. On an X-ray, the radio-opaque stripe is visible with an interruption indicating the position of the proximal hole. This hole must be within the pleural space. Otherwise, it is sitting outside the pleura and not draining effectively. This is an indication to replace the tube altogether. Do not advance the tube into the chest, as this can introduce non-sterile tubing into the chest cavity. Before unclamping the free end of the chest tube, firmly connect it to the sterile drainage system.
Now unclamp the free end. If pleural fluid is being drained, the fluid level in the drainage system will rise. If a pneumothorax is being evacuated, air bubbles will appear. Do not reclamp the chest tube while there is bubbling. This may lead to recollection of a pneumothorax and may even result in a tension pneumothorax. Most commercially available drainage systems use the 3-bottle model of closed drainage and suction. The most important bottle is the underwater seal, which serves as a one-way valve that allows air and fluid to leave the pleural cavity without the risk of re-entry during inspiration. All available pleural drainage systems contain the underwater seal bottle. Bubbling may be seen in this bottle. This will indicate whether there is an ongoing air leak either from the patient or from the system itself. The 2 other bottles that may be present in the drainage system are a collection bottle connected directly to the patient for accumulation of pleural fluid and/or debris, and a suction system that connects to wall suction but regulates the amount of suction actually delivered to the pleural space via a column of sterile water. Suction may be applied if there is a persistent pneumothorax despite the underwater seal, or if a viscous pleural collection is not draining effectively. When evacuating chronic large pleural effusions, the risk of re-expansion pulmonary edema has been well described. A stepwise approach to the drainage Posso. Bom, pessoal, por hoje é só. Tá bom? Da minha parte, vocês estão liberados. Qualquer coisa, estou à disposição, tá? Podem estar me mandando aí. Precisando, tamo aí.